Sexta-feira, 21 de setembro de 2018, começa agora mais uma edição extraordinária do programa Política em Debate, dessa vez com a presença do deputado federal Rodrigo Garcia, que pode ser aí o segundo riopretense, como a gente estava falando aqui no estúdio agora há pouco, a ocupar o cargo de vice-governador do estado de São Paulo. Lá nos anos 90, o hoje ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes, foi vice-governador de Luiz Antônio Fleury. E agora, Rodrigo é candidato a vice-governador na chapa de João Dória, do PSDB. E a primeira pergunta, claro, tem a ver com a região. O senhor é daqui, conhece nossos problemas. Quais são aí as propostas da chapa específicas aqui para a região? Tem prioridades aí que o senhor poderia adiantar? Olha, Rogério, primeiro é um prazer estar aqui no Diário da Região, na TV Diário, enfim, falando com a população de Rio Preto e tendo a oportunidade de contar um pouco as propostas do nosso candidato a governador João Dória para a nossa região e para o estado de São Paulo. João Dória será um governador empreendedor, um governador que vai correr o mundo para trazer investimentos para São Paulo e vai fazer um avanço na administração pública de São Paulo. Eu tenho dito que ele é o homem certo na hora certa para São Paulo, porque o Dória, ao mesmo tempo que representa as boas conquistas do PSDB ao longo de vários anos aqui no estado de São Paulo, desde o saudoso Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin, ele é um inovador, ele vai olhar para o futuro, né? Então ele vai manter a responsabilidade fiscal do estado, vai manter um estado descentralizado, mas vai acelerar as privatizações, as concessões públicas, para que o governo do estado tenha recursos para investir naquilo que é importante, que é saúde, educação, segurança e geração de empregos. Aqui na região de Rio Preto, nós sabemos da importância de algumas obras rodoviárias para que a gente melhore a mobilidade urbana, como, por exemplo, a questão das marginais, que liga Rio Preto a Mirassol, isso tão necessário e já um compromisso assumido pelo João Dória quando esteve aqui em Rio Preto, né? Como a gente sabe da importância também de reforçar a área da saúde na cidade de Rio Preto. Rio Preto é uma região atendida pelo HB e atende até inclusive estados vizinhos, né? Onde nós temos aqui não só o HB, como o AME, enfim, um centro regional de medicina. E às vezes a gente percebe que falta um adicional em relação a exames, a cirurgias eletivas, a um pouco a questão da distribuição de remédio. O Dória vai trazer essas experiências que ele fez na capital para que a gente resolva esses gargalos que ainda nós temos na saúde em Rio Preto. Então eu diria que a questão da mobilidade, a questão da saúde é um olhar todo especial para a nossa região. Mas além disso também a geração de empregos aqui na região. Rio Preto está pronto para receber grandes investimentos privados. Temos e um o parque Dória, tecnológico aí. sem dúvida.
E o Dória será um governador que vai usar o seu relacionamento com empresários do mundo do árabe, os chineses, os americanos, para justamente trazer investimentos aqui para a cidade. Empregos de qualidade, como os empregos gerados por empresas de tecnologia, o parque tecnológico está pronto, enfim, articulado, né? E geração de empregos também em todas as áreas, para que a gente possa dar oportunidade ao Rio Pretense de ter sua dignidade e ter o seu emprego. Perfeito. Falando em pesquisa agora, né? Só se fala em pesquisa. As últimas pesquisas ao governo do estado mostram aí um cenário de uma disputa muito acirrada entre Dória e o candidato do MDB, Paulo Scaff. O senhor acredita que esse é o cenário já definido para o segundo turno, ou acredita que possa haver alguma surpresa, por exemplo, em relação aí ao governador Márcio França? Olha, Eugênio, pesquisa, ela dá um retrato de momento, a gente fica muito feliz, porque desde o primeiro dia o Dória vem liderando as pesquisas, desde quando se anunciou como candidato a governador. Então ela é um estímulo, né? Nos dá confiança na nossa vitória, né? Mas, naturalmente, quem decide mesmo é a população no dia 7 de outubro. Né? Então, aquilo que a população resolver no dia 7 de outubro, se teremos segundo turno, quem serão os escolhidos, né? O voto é soberano. Né? A pesquisa ela é um indicativo, nos deixa muito animado, muito gratos à sociedade de São Paulo, que está entendendo a mensagem do João Dória. Quem lidera as pesquisas normalmente é muito criticado pelos adversários, e desde o primeiro dia o Dória vem sofrendo com críticas dos adversários, e nós em nenhum momento estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em contar para a população quais são as propostas do Dória para governar São Paulo, como é que nós vamos poder resolver os problemas que as pessoas estão vivendo. Quem vive em São Paulo dá valor no estado que nós construímos. Construímos na vida pública, na sociedade civil organizada, as entidades sociais. Então nós temos um estado organizado, mas quem vive aqui pretende melhorar, pretende prosperar de vida. E o Dória vem justamente com esse objetivo, de olhar para frente e ser um governador inovador e empreendedor. E qual vai ser o papel do senhor, além do cargo de vice-governador, no eventual governo Dória? O senhor tem uma experiência aí no governo Alckmin, o senhor foi secretário de desenvolvimento tecnológico e depois desenvolvimento social, foi secretário de habitação. Num futuro governo Dória, já existe um papel reservado para o senhor? Isso vai ser uma discussão que virá depois? Olha, Rogério, eu fiquei muito feliz quando o Dória me fez o convite para ser o seu candidato a vice-governador. Porque eu já tenho alguma experiência política, apesar de muito jovem, né? Me elegi novo aqui em Rio Preto, com 24 anos de idade. Desses 20 anos de mandato, praticamente eu fiquei 10 anos no Poder Legislativo, presidi a Assembleia do Estado, hoje lidero a bancada do Democratas lá em Brasília, né? E os outros 10 anos no Executivo, como você falou, em várias secretarias diferentes. Isso me deu um conhecimento dos problemas de São Paulo, dos desafios que ainda nós temos no estado de São Paulo, né? Então, eu vou me colocar à disposição do João Dória para aquilo que ele entender que eu possa ser útil, né? Como um colaborador leal, como alguém que conhece efetivamente de perto, né? Não de ouvir dizer os problemas do nosso estado, para saber, dentro do trabalho do nosso governo, o que ele pretende que eu colabore. Estarei ao lado dele incondicionalmente. Não há um cargo ainda, além do cargo de vice-governador, reservado ao senhor? Não, de forma nenhuma. Ele, além do cargo de vice, ele me convidou já no começo da campanha para ser coordenador geral da campanha, né? Isso mostra que o Dória é uma pessoa descentralizada, que sabe delegar as suas funções e sabe cobrar naturalmente os resultados, né? Então eu estou muito contente de coordenar a nossa campanha, de ser o seu candidato a vice-governador, e se Deus nos permitir, a população entender que nós vamos governar São Paulo pelos próximos 4 anos, vamos trabalhar muito, acordando cedo, dormindo tarde, ao lado do João Dória, para enfrentar os desafios que a gente tem aqui em São Paulo. Perfeito. Confirmado esse cenário de segundo turno entre Dória e Scaff, já vai começar dali a pouco a busca aí por novas alianças entre aqueles partidos que ficaram pelo caminho, né? O senhor acha possível, por exemplo, uma aliança com o Márcio França no segundo turno? Olha, Rogério, tudo é possível, porque no fundo o segundo turno é uma nova eleição, né? Que naturalmente coloca os dois mais bem votados para uma nova disputa, e essa nova disputa é uma nova eleição, né? Um segundo turno que nós teremos aí 20 dias de debates, de discussões, programa de televisão, enfim, onde as alianças naturalmente vão ser refeitas, né? O Dória levará as alianças do primeiro turno, aquele que passar conosco também leva as suas alianças, e tudo se começa do zero, né? No segundo turno, como é uma nova eleição,
Naturalmente, os partidos que não passaram para o segundo turno vão buscar aquele candidato que melhor identifica, enfim, com as suas propostas. Mas o importante é o eleitor escolher. A gente já tem uma experiência, Rogério, de que, independente do apoio de quem perdeu o primeiro turno ou não, o eleitor tem uma nova escolha no segundo turno, né? É mais ou menos assim, olha, eu votei em você no primeiro turno, você não passou, agora eu mesmo vou escolher o meu candidato no segundo turno, né? Então, sempre o eleitor é soberano, mas as alianças e todo o apoio, naturalmente, será muito bem-vindo pela nossa candidatura. Perfeito. Agora um pouco de eleição presidencial. O senhor foi secretário do Alckmin, é um aliado aí de muitos anos, né, do ex-governador. A que o senhor atribui o fato dele não ter decolado aí na disputa presidencial? Olha, Rogério, eu acho que ainda, apesar de nós estarmos a 17 dias das eleições, é agora que a população se liga no processo eleitoral. Nós não tivemos um mandato normal nesses últimos 4 anos a nível nacional. Nós tivemos um impeachment, nós tivemos pela primeira vez 2 denúncias contra um presidente da República. Então a política saiu fora do seu curso natural, né? E a população agora é que está começando a entender quem é quem, enfim, quem é de esquerda, quem é de direita, quais são as propostas, né? E o primeiro movimento que a gente está vendo, inclusive na campanha, com esse episódio lamentável, né, que foi o acidente, aí, essa facada no Bolsonaro, a gente teve, enfim, um início de uma comoção, uma preocupação com a saúde do candidato, né? Mas eu tenho certeza que nessas 2 próximas semanas vai ficar claro para a população que não é eleitora do PT, que não quer que o PT volte, que o único candidato possível para ganhar essa eleição do PT é o Geraldo Alckmin. E aí sim eu espero que a racionalidade e o voto útil das pessoas que hoje estão acreditando em outros candidatos possa ser canalizado para o Geraldo e o Geraldo ir para o segundo turno. Porque ele passando para o segundo turno, ele será candidato a presidente vitorioso e será o presidente da República. Então, eu tenho muita convicção que nessas 2 semanas nós teremos 2 grandes ondas. A primeira onda de constatação de que se o cenário se manter como estiver, nós vamos ter o PT eleito presidente da República na figura do Haddad. E é bom lembrar que perdeu a eleição em São Paulo no primeiro turno. Então, portanto, não foi aprovado como prefeito, será um bom presidente? As pessoas precisam pensar nisso. E uma segunda onda na última semana, que é justamente procurar aquele candidato que possa derrotar o PT no segundo turno. E eu acredito que aí o Geraldo Alckmin será o candidato lembrado e depositário desses votos anti-PT. Algum risco dessa eleição presidencial ser definida já no primeiro turno, em favor de Bolsonaro? Nenhum risco, Rogério. São muitos candidatos, né? E lembrando que o primeiro turno tem que ser decidido por 50% mais um. Como você tem muitos candidatos, se pulveriza, né? E é uma eleição de 2 turnos. Incomoda e será feito alguma coisa em relação a políticos do DEM que já embarcaram aí na candidatura de Bolsonaro? Olha, nós tivemos uma decisão tardia da coligação, do Democratas e de outros partidos. E, naturalmente, respeitamos as posições lá de trás de outras pessoas que entendiam outra candidatura como viável. O importante é que o Democratas hoje está na figura do presidente ACM Neto à frente da campanha do Geraldo Alckmin, articulando a nível nacional. Aqui em São Paulo também, um trabalho grande das 2 campanhas, do Dória e do Alckmin, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos ainda tempo para recuperar e colocar o Geraldo Alckmin no segundo turno. Como é que o senhor explica e se incomoda também o voto Bolsodória, né? Gente que vai votar no Dória, mas não vai votar no Alckmin, prefere o Bolsonaro. Nós não temos voto vinculado no Brasil, então é natural. Primeiro, nós temos uma ampla coligação, né? Nem todos os partidos, às vezes, da coligação estão vinculados ao candidato a presidente, ou os do presidente estão vinculados a nós. Então, é natural, enfim, esse tipo de voto. Como eu disse, o eleitor é soberano, ele que decide a escolha do voto, né? O fundamental é que eu tenho muita crença de que o Geraldo vá para o segundo turno e possa nos ajudar aqui em São Paulo e nós a ele em Brasília a termos o presidente Geraldo Alckmin e o governador João Dória. Mas não está faltando um pouco de empenho na campanha do Alckmin aqui em São Paulo? Eu diria que é uma campanha nacional, né? Uma campanha onde as mídias sociais, onde os instrumentos de comunicação, Rogério, são muito grandes e muito pulverizados, né? Então, muitas vezes o Geraldo hoje está em Minas Gerais, amanhã ele estará em São Paulo, estarei ao lado dele em algumas cidades lá da região metropolitana, iremos depois a Jundiaí, a Sorocaba, Piracicaba, né? Então o Geraldo não pode ficar só aqui em São Paulo, né? Ele não é candidato a governador, ele é candidato a presidente. Então ele tem feito uma agenda
importante, já praticamente percorreu todos os estados brasileiros. Agora, se depender de nós que vivemos aqui, né, eu estou acompanhado aqui da Ivani Vaz de Lima, do Geninho Zuliani, do Renato Pulpo, enfim. Se depender de nós que estamos em São Paulo, nós queremos o Geraldo aqui, primeiro para recuperar a memória de quem vive em São Paulo, de tudo que o Geraldo já fez pelo nosso estado. Naturalmente, nenhum governador faz tudo aquilo que deseja, mas faz aquilo que é possível no seu tempo. E o Geraldo tem uma contribuição importante para São Paulo, são 14 anos como governador, o homem que mais governou São Paulo, né? E hoje as pessoas precisam entender que o Brasil precisa de alguém com muita experiência, porque nós teremos uma tarefa árdua pela frente, que é de colocar o Brasil nos trilhos. E o Geraldo, na minha opinião, é o único preparado, né? O brasileiro tem duas opções na presidência da República: o voto seguro, que é Geraldo Alckmin, e o risco completo, que são os outros candidatos. Perfeito. Nesse cenário de risco, né, que o senhor mesmo apontou, entre Bolsonaro e Haddad, se ele se confirmar, o senhor apoia quem? Eu tenho certeza, Rogério, que o Geraldo está no segundo turno. E a minha dúvida é quem irá com o Geraldo para o segundo turno. Então não é hora de nós anteciparmos aquilo que eu não acredito, né? Eu acredito muito que o Geraldo vá para o segundo turno. Assim como nós estamos aqui em São Paulo, né, nos preparando para uma eleição de 2 turnos, né, para que a gente possa, durante o segundo turno, né, com os nossos deputados já eleitos, poder efetivamente organizar as nossas mensagens para que a população conheça as nossas mensagens. Hoje, as redes sociais elas têm tido um papel importante porque a televisão pulverizou demais as comerciais, o número de inserções, né, e está demorando para chegar a mensagem até o eleitor. Por isso que você tem ainda um número grande de indecisos e muitas pessoas, Rogério, que não querem votar, né? Eu andei mais de 100 cidades nessa campanha e em todo lugar que eu vou, às vezes a gente é abordado por um eleitor, né? E olha, Rodrigo, eu não quero votar em ninguém, né? E eu tenho dito a essas pessoas que me falam comigo que a melhor forma de nós protestarmos numa eleição como essa, né, a forma inteligente, é você votar bem, é você saber escolher bem o seu candidato, né? E essa peregrinação e essa perseverança de mostrar ao eleitor a importância do voto e a importância da boa escolha é o que tem feito o João Dória se manter na liderança nas pesquisas, né, e nos dá muita confiança na vitória. Existe uma especulação sobre essa pergunta que eu fiz ao senhor, em relação ao Dória, de que ele deve apoiar Bolsonaro se confirmar no segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Isso é verdade? Isso é muita especulação, Geraldo. O Dória está ao lado do Geraldo, trabalhando para que o Geraldo possa ir para o segundo turno, assim como todos nós, né? Política nunca se ganha na véspera e nem depois do dia da eleição. Política se resolve no dia da eleição, né? Quantas viradas a gente já não assistiu? Se a gente pegar uma pesquisa de 4 anos atrás, nesse mesmo período, 20, 21 de setembro, vocês vão observar que a Dilma liderava, a Marina muito próxima dela e o Aécio lá atrás. E em 2 semanas tudo virou. Mas né? o cenário hoje não está diferente daquele, o cenário hoje polarizado? Eu diria que o cenário hoje ele está diferente na medida em que as pessoas passam a perceber novamente, coisa que no começo do ano não passava pela cabeça de ninguém, que é um risco sério, sim, aqueles que não gostam do PT, como eu, do PT voltar a governar o país, né? E é fundamental que a gente leve essa mensagem, né? Hoje existe um saudosismo em relação ao governo Lula, que nós sempre soubemos que era um período passageiro, né? Um período de bonança econômica vinda da época do Fernando Henrique, né? E que deixou o maior legado para o país, 13 milhões de desempregados, um país desorganizado, né? Com contas públicas com déficits seguidos nos últimos anos, né? Então, eu tenho confiança que a racionalidade vai prevalecer na última semana da eleição e nós vamos colocar o Geraldo no segundo turno. O PT é pior para o país do que Bolsonaro? Olha, o PT foi governo no país durante 13 anos e, na minha opinião, foi aquele partido que mais mal fez ao país. Se ele acertou em algumas políticas públicas na área social, ele errou muito na forma e nos meios que ele se utilizou para buscar essas políticas públicas, né? E, além disso, deixou, enfim, esse legado de 13 milhões de desempregados, enfim, uma conta muito alta, principalmente para as pessoas que mais precisam, são as pessoas mais pobres que pagaram essa conta, né? Então eu espero que o PT não volte. E como é que o senhor projetaria um governo Bolsonaro? Olha, eu vou projetar um governo Geraldo Alckmin, que é com quem eu conheço, com quem eu trabalhei e alguém que eu confio que pode ser um bom presidente. Assim como aqui em São Paulo, Rogério. Época de campanha, é natural as críticas, né? Muitas vezes os adversários dizem, olha, nada presta, né? Não funciona direito a segurança pública em São Paulo. Só comparar com o resto do Brasil, é a melhor segurança do Brasil. Agora, estamos satisfeitos? Não. Nós queremos melhorar a segurança de São Paulo, né? Ah, a saúde não presta.
É só olhar a saúde de São Paulo, nós somos o hospital do Brasil. Agora, dá para melhorar? Dá para melhorar. E o Dória vem justamente para isso, para manter aquilo que está funcionando bem, mas para avançar, né? Então é importante o paulista entender que nós damos valor naquilo que nós temos. Todo mundo que vive aqui em São Paulo, né? Mas ao mesmo tempo a gente quer olhar para frente, por isso que eu sempre digo que o Dória vem na hora certa para São Paulo, para trazer o seu ineditismo, sua inovação à frente do governo de São Paulo. Mas o senhor está fugindo da resposta, o senhor não está querendo falar do Bolsonaro. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu uma carta hoje que foi manchete da Folha de São Paulo, aí muito preocupado com o radicalismo, condenando tanto a candidatura do PT como a candidatura do Bolsonaro. E a revista The Economist também está capa, não é? Falando que o Bolsonaro é um risco para o país. O senhor compartilha dessas ideias ou não? Eu compartilho que os dois é um risco para o país, seja o PT, seja o Bolsonaro, porque são os extremos, né? E se a gente observar, Rogério, nós sempre vivemos num país onde a sociedade brasileira foi tolerante, a sociedade brasileira sempre foi acolhedora, e de uns anos para cá se dividiu, né? A intolerância está prevalecendo. Hoje você tem briga entre famílias por causa de política, você tem a separação entre nós e eles, entre brancos e negros, entre ricos e pobres. Quem deixou esse tipo de sentimento na sociedade brasileira? Na minha opinião, foi o governo do PT. Quem começou com a história foi o PT. Então, isso para mim não dá mais para voltar, né? Assim como o radicalismo da extrema-direita, que o Bolsonaro hoje representa. Não tenho nada pessoalmente contra ele, sou colega dele lá em Brasília, mas não vi ele mostrar ao Brasil a experiência necessária para ser presidente da República. O Bolsonaro é deputado há 28 anos de idade, há 28 anos. É só avaliar os seus votos enquanto deputado, suas propostas em projetos de lei, para ver se ele tem efetivamente condições de governar o Brasil. Mas eu estou aqui para falar do João Dória, que é o nosso candidato a governador. E do Geraldo Alckmin. E, na minha opinião, tomou a decisão certa de poder aceitar o nosso convite para ser candidato. O eleitor está hoje conhecendo o João Dória aqui no interior de São Paulo. Muita gente às vezes achava que o João Dória era filho de pai rico, tinha nascido em berço de ouro, e agora conhece a história do Dória, que começou a trabalhar muito jovem, com 13 anos de idade, se tornou sim um grande empresário do Brasil e tomou uma atitude que tem que ser aplaudida pela sociedade brasileira. Ao invés de usufruir daquilo que conquistou com o seu trabalho fora do país, como muitos empresários fazem, eu não tenho nada contra isso, ele entrou na política, né, para ser avaliado, para ser criticado, né? Então, essa decisão dele tem que ser aplaudida na medida em que o brasileiro quer a renovação na política. Fez um grande mandato em São Paulo, em 15 meses, mexeu com as estruturas da prefeitura, inovou em várias áreas, né? E mais uma vez mostrou o seu desprendimento, deixando de administrar o terceiro maior orçamento do Brasil para ser candidato a governador, correr riscos para fazer pelo estado de São Paulo o que ele começou a fazer na capital. Então, eu estou muito feliz de estar ao lado dele, né, nessa caminhada como seu candidato a vice-governador, e tenho certeza que o Dória será um grande governador de São Paulo se a população nos escolher no dia 7 de outubro. É isso aí. Conversamos então com o deputado federal Rodrigo Garcia, do DEM, que é da região, que é candidato a vice-governador na chapa encabeçada por João Dória, do PSDB. Rodrigo Garcia, que tem apenas 44 anos, fez uma carreira meteórica aí na política, já foi deputado estadual, deputado federal, foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputado, muito obrigado e boa sorte na caminhada aí até 7 de outubro. Muito obrigado. Um abraço a todos. É isso aí, gente. Valeu pela audiência.